Então, seres, continuando com os nossos vertebrados, nós temos aqui uma espécie maravilhosa que é a sucuri verde, que se vocês prestarem atenção, ela está lá dentro da água. Então é interessante o seguinte, né? A sucuri faz parte de um grande grupo dos répteis e faz parte do grupo dos répteis daqueles que não têm patas, né? Então, eles não têm nem patas dianteiras nem patas traseiras, certo? E nós temos várias espécies e é bacana a gente verificar o seguinte, que essa sucuri, se vocês olharem um pouquinho mais para cima, vocês vão ver um couro dessa sucuri, só para vocês terem noção de tamanho que fica esse animal. Né? Eu acho que é bacana a gente ver que a sucuri ela faz parte das maiores serpentes que a gente tem no planeta e ela é característica aqui da nossa região, né? Daqui do Brasil, tá? Bom, eu queria que vocês dessem uma olhadinha, porque se a gente está falando de vertebrado, né, eu queria que vocês dessem uma olhadinha também aqui nas vértebras desse animal. Então, ele tem a posição, né, da cabeça e todas as vértebras fazendo contato, obviamente, com uma costela. E aqui é o esqueleto de uma piton, não é da nossa sucuri, tá? É um outro animal que está aqui. Mas só para vocês terem noção, assim, de qual é o formato do esqueleto desse animal. Já que a gente está dentro do grupo dos vertebrados, eu acho que é bacana a gente reconhecer. Seres, olha esse bicho, que coisa mais linda. Ele é o lagarto de língua azul, ele é um animal característico da Austrália. Só que ele já é um réptil que tem membros traseiros e membros dianteiros, né? Então ele tem patas traseiras e patas dianteiras e tem uma longa cauda. E é interessante que o local onde ele está, ele mais ou menos imita o local onde vive esse animal. É a coisa mais linda. Aproveitem e curtam esse bicho. Seres, dá uma olhadinha nisso. Essa é a cobra-cipó. É um animal que é o que a gente chama de semi-arborícola, né? Porque ela tem esse costume de ficar no meio de galhos, né? Nas árvores e também no chão. Como outras serpentes, ela se alimenta de pequenos anfíbios e pequenos répteis também. E é característica da nossa região sudeste, parte da região sul aqui do Brasil. Olha que coisa mais linda esse animal. Tá me ouvindo? Seres, essa daqui é a caninana. É um animal também característico praticamente do Brasil todo. Ela, se vocês perceberem, né, ela está camuflada com o ambiente onde ela vive. Mas ela pode ser encontrada em vários locais, tanto Cerrado, Mata Atlântica, porque é um animal que ele tem incidência no Brasil todo, tá? Como outras serpentes também, ela vai se alimentar de aves, pequenos mamíferos, pequenos anfíbios, pequenos répteis, como lagartos. Mas o mais impressionante é a forma como ela tem capacidade de se camuflar no meio onde ela está. Isso é fantástico. A caninana. Seres, fantástico esse animal. É a nossa cascavel. É um animal característico com incidência no Brasil inteiro. É um animal que é conhecido pela capacidade de bote que ela tem e também pelo veneno que ela possui. E se vocês prestarem atenção, esse é um diorama, né, que eles compõem aqui no zoológico, e esse animal ele passa também desapercebido, né? Se você estiver andando, você tem que prestar bastante atenção nas áreas onde são de incidência da cascavel. Lembrando que ela faz aquele barulho característico, como se fosse um chocalho na sua cauda, tá? Ela é um gênero que a gente chama de crotalos. E dos venenos, né, que nós temos aqui no Brasil, esse é um dos mais
potentes. E a gente tem também um soro anticrotálico justamente específico para esse animal. Seres, mais um réptil, né, uma lagartixa. A gente percebe por conta das patas, ela tem aquelas ventosinhas para ela poder subir em superfícies bem lisinhas. Não é um animal brasileiro, né? É um animal do sul da Ásia, mas é um animal extremamente interessante. Só para a gente saber, dentro do grupo dos répteis, a gente tem um grupo específico que são os lacertílios. Essa lagartixa faz parte desses lacertílios. Ela tem o que ela tem próximo da boca é como se fosse uma abertura respiratória, mas ela é continuidade da boquinha dela, se vocês perceberem. Olha esses bichos, que coisa mais linda. São répteis também, né, de um outro grupo. É interessante a gente ver. Esses são os tigres d'água. Infelizmente, as pessoas compram esses animais bem pequenininhos, e só que eles crescem até esse tamanho, como vocês podem ver, né? E aí depois as pessoas não sabem o que fazer com eles quando cresce, né? Que não cabe mais dentro do aquário. Mas é legal o seguinte, esses bichos, eles, como todo réptil, é um animal que não tem temperatura do corpo constante e que depende do ambiente para poder aquecer para a produção de algumas enzimas e tal. Então, eles necessitam ficar de quando em quando tomando banho de sol para poder absorver e também fazer produção de enzimas e vitaminas. Muito lindos. Bom, aqui a gente está vendo uma coisa linda, que é o nosso jacaré de papo amarelo. Olha que lindo esse bicho. Ele teve ameaçado de extinção muito tempo, aí depois foi uma briga danada para o povo conseguir fazer com que as pessoas não predassem mais. Ele é também é um réptil, mas já de um outro grupo, né? E que ele, da mesma maneira que os répteis têm, ele precisa ficar também tomando seus banhos de sol para ele poder fixar cálcio nos ossos, produzir vitaminas, e ele consegue, é interessante que ele consegue ficar muito tempo embaixo d'água, embora ele seja um animal que tenha pulmões, né? Vale salientar que todos os répteis, eles têm pulmões. Então, mesmo que eles estejam embaixo d'água, eles conseguem viver muito tempo, ficar muito tempo embaixo d'água, mas eles precisam sair para respirar. Bom, dentro do grupo dos répteis, a gente tem um grande crocodilo, né? Os crocodilos e jacarés são parentes, né? Esse daqui é um animal que é muito interessante a gente ver algumas características dele, como, por exemplo, essas escamas que tem em cima do dorso e da cauda. A forma da pata, né, das patas dianteiras e traseiras, a forma como ele fica praticamente imóvel para se manter na superfície da água, para se aquecer. Esses animais todos são ovíparos. As fêmeas botam ovos normalmente na beira dos lagos, lagoas ou rios, embaixo de restos de plantas, porque esse resto de planta ele acaba fermentando e aquecendo os ovos, porque ela não tem como aquecer, porque são animais, obviamente, que não têm temperatura do corpo constante. Mas olha o tamanho deste bicho. Para a eclosão de ovos, né, de animais masculinos ou femininos, vai depender muito da temperatura do substrato onde esse ovo está se desenvolvendo. Então, quando a gente aquece muito o substrato, normalmente nascem machos, e quando a gente dá uma resfriada, normalmente nascem fêmeas. É o que normalmente acontece com esses bichos. Eu falo normalmente porque existem várias exceções aí, tanto para tartarugas, como para jacarés, como para os crocodilos.